Hoje eu quero dar continuidade numa palavra que eu ministrei semana retrasada, as chaves de Davi. Quantos se lembram? O louvor abre portas, amém? Glória a Deus. Havia uma chave, a chave, o louvor e a adoração. Hoje eu quero falar sobre a porta da graça. Glória a Deus, aleluia. Portas são extraordinárias em nossas vidas. Nossa vida com Deus é uma vida de porta e uma vida de caminho. Primeiro, Jesus é os dois. Ele é a porta das ovelhas em João 10. Mas em João 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. Portas são mudanças rápidas, abruptas, repentinas, que mudam toda a nossa vida. É uma porta de impacto, que muda completamente. Não é assim na sua casa? Na minha casa tem muitas portas, mais do que deveria. Tem porta da cozinha, porta da área de serviço para a cozinha, porta da cozinha para a copa. Portas e portas, aleluia. E portas quando você sai da sua sala, a não ser aquelas casas que é conjugada, né? Aí não muda, né? Da sala ele vê, hoje é muito assim, os apartamentos são conjugados. Da sala ele vê a cozinha e é um ambiente só muda, tem uma bancada separando os ambientes. Mas na minha casa não, na minha casa é tudo separadinho. Tem a copa, tem a cozinha e tem a sala. A sala é o que entra primeiro. Quando você está na sala, lá tem sofá, lá tem televisão, tapete, mesa, né, mesinha de centro, tem poltrona, aleluia. Mas quando você passa para outra porta, tudo muda. Lá tem agora geladeira, fogão, armário, né, pia, mudou completamente. Até a iluminação muda. Assim também, quando Deus abre portas na sua vida, a sua vida muda. Filhos são portas. Se teve filho, mudou a sua rotina, não é verdade? Muda a rotina do casal. Mudança de emprego, Deus abriu uma porta para mim. Eu estava numa porta de trabalho, agora eu estou em outra. Mudou minha rotina. Eu glorifico a Deus. Antes eu tinha que cumprir o horário. Por mais que eu era autônomo, eu tinha que trabalhar até às 16 horas. Hoje eu vou embora, né? Acaba, eu vou embora. Aleluia. Como eu falei, né? Fui embora esses dias, um dia 11 horas, outro dia meio-dia, e ganhei o dia, glória a Deus. O ambiente mudou, as pessoas que eu convivo mudou, meu trabalho mudou, porque é uma porta que se abre. Sabe, portas são boas, porta nos motiva, porque muda as coisas, é muito bom Deus abrir portas para você. Porta de salvação na sua casa, quando o seu marido se converter, uma porta que abriu, a sua vida vai mudar, a sua rotina vai mudar, porque ele se converteu, aleluia. Nesse jejum ele vai se converter. Sua esposa, seu marido, seus filhos se converterão. Creia nessa verdade. Às vezes você está por um caminho longo, orando por isso. Mas Deus abre portas no caminho. Aleluia. Glória a Deus. Continue orando. E a graça é favor imerecido. Ou a graça é favor merecido por Jesus, dado a nós gratuitamente. Amém? Ele merece tudo, mas Ele nos deu por meio da graça. Graça. Graça não é uma doutrina, graça é riqueza. Graça são ferramenta. Graça é motivo de trabalharmos mais. Graça é motivo de fazermos mais. Porque nos foi dado ferramentas para executar o serviço. Nos foi dado dons para executar o ministério. Nos foi dado o poder do alto, o poder dínamos, o batismo do Espírito Santo. Graça é favor de Deus. É como você ter uma conta com milhões, amém? E você ter um cartão para poder sacar essas riquezas sempre que você precisar, pagar no débito, não precisa de crédito, é débito, aleluia? Sabe, esse cartão é a fé. A fé é que acessa. Não adianta ter graça. Graça nos foi dada. Todos receberam graça. Mas quem não tem fé, ele é ilimitado. Ele não consegue sacar as promessas. Preguei sobre isso semana passada. Ele não consegue usufruir. O que é graça? Eu preciso agora de socorro, de ajuda. E eu recebo gratuitamente. As portas se abrem. Favor de Deus é liberado da minha vida. Glória a Deus. Isso é por meio da fé. Eu preciso de R$1.000, favor imerecido. Deus me dá a si mesmo, sem eu merecer.
A Bíblia fala em Provérbios 9, 10 e muitos outros textos de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do Senhor é a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida te acrescentarão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas vezes nós não precisamos, nós não temos problema com o dinheiro. Nós temos problema em saber como administrar o dinheiro que nós temos. Não temos problema no casamento, temos problema de não saber sobre o casamento o suficiente. O povo perece por falta de conhecimento. Quando a pessoa não sabe sobre alguma coisa, ela perece. Não é verdade? Por isso que o estudo, a capacitação é extremamente importante. Quem tem conhecimento, a sabedoria, na verdade, é a aplicação do conhecimento. Eu sei, agora eu sei aplicar, e aplico ela na minha vida. A aplicação do conhecimento e a sabedoria. Mas o que produz sabedoria? O temor do Senhor. Quantos querem temer o Senhor? E o conhecimento do santo é a prudência. Então o temor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do nosso conhecimento é a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida te acrescentarão. Quantos querem ter os dias multiplicados aqui? Quantos querem que muitos anos sejam acrescentados na sua vida? Qual que é o princípio então? O temor do Senhor. Mas muitos, ele tem de temer errado a Deus. Ele acha que o temor é algo errado. Ele acha que temer a Deus é ter medo de Deus. E não é. A sua vida vai mudar quando você perder o medo de Deus. Isso às vezes choca algumas pessoas. Não precisa ter medo de Deus. Quem tem medo esconde, como Adão fez. Quem tem medo quando peca, se afasta. Mas quem sabe que é filho, aproxima. Eu não tenho medo de Deus. Eu sou filho, amado. E vai me disciplinar quando errar. Porque o pai disciplina o filho que o ama. Mas a disciplina dele não é castigo de enfermidade, não é miséria. Porque tudo isso ele levou na cruz. Ele levou no nosso lugar. Para nos dar saúde, prosperidade, alegria. Mas principalmente, trazer de volta o propósito que estava perdido. Intimidade com Ele. Intimidade com Ele. É para isso que Jesus morreu. Para trazer de volta a intimidade. Quem tem intimidade tem tudo. Tem olhos abertos, tem temor, ele adora, e as portas são abertas, ele discerne o bem e o mal. Quem tem intimidade vive uma vida abundante. Rio transborda dentro dele. Intimidade com Jesus. Mas quem tem medo tem dificuldade de ter intimidade. Porque ele acha, porque agora ele errou, Deus quer fulminar ele. Agora ele não comportou como deveria, e acha que Deus vai jogar uma praga, uma doença. Ele fica com medo. Jesus mesmo, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Quantos creem? Diga amém. A Bíblia explica a própria Bíblia. Mateus 4,10, Jesus, quando foi tentado pelo diabo lá no deserto, durante 40 dias de jejum e oração, o diabo apareceu algumas vezes para ele, principalmente no final do jejum. Então, Jesus venceu através da palavra, dizendo, está escrito. Você vence o diabo através da palavra. A palavra está escrito. Devemos conhecer a palavra de Deus. E ele diz assim, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mas ele fez uma citação, Jesus citou a palavra. Qual palavra que Jesus citou? Deuteronômio 6,13. Que diz assim, ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. Jesus citou o Salmo trazendo uma outra conotação, uma outra visão. Ele diz, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a Ele darás culto. Temer a Deus é adorar a Deus. É adorar a Deus. Por isso que adoração a Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós adoramos, não é porque Deus precisa da nossa adoração, Ele não precisa, Ele é pleno, realizado, completo. Tem anjos perfeitos que adoram de dia e de noite, dizendo que Ele é santo, santo e santo. A nossa adoração vem do reconhecimento de quem Ele é. Ele está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se Ele procura, porque não são muitos.
Mas como que eu adoro em espírito e em verdade? Primeiro, só pode adorar em espírito, porque Deus é espírito. Quando eu sou cheio do espírito, eu estou na sintonia certa. Eu consigo perceber Deus, sentir Deus, ouvir a Deus, porque eu estou na dimensão do sobrenatural. Eu não estou no natural, eu estou no sobrenatural, amém? É sobre as regiões celestiais. Nós somos cheios do Espírito falando entre nós com salmos. Salmos é música. Com cânticos, com hinos, cantando e salmodiando a Deus no nosso coração. Então, quando nós adoramos a Deus, primeiro, somos cheios do Espírito, adorando. E quando somos cheios do Espírito, nós conhecemos. Sabe quem que adora mais? Quem conhece mais. Porque adoração é elogio. Adoração é falar quem Ele é. Quem Deus é para mim. Tem pessoas, se tirar a música, se tirar o cântico, o hino, né? Ele vai ter dificuldade de adorar, porque não conhece a Deus. Eu consigo falar muito a respeito da minha esposa, porque eu tenho intimidade com ela, mas eu consigo falar pouco a respeito de outra pessoa que eu não conheço. Quanto mais você conhece a Deus, você fala em espírito e em verdade. Você não está falando porque você ouviu alguém adorar. Você não está adorando porque decorou a adoração de alguém. Você está adorando uma verdade, algo que você viveu, experimentou, realizou. Quando estou compreendendo a pregação dessa noite. Amém? Então, adore ao Senhor em todo o tempo. Então, tem havido um entendimento errado sobre muitos irmãos que a adoração é um estilo de vida. Ok, ela pode se tornar um estilo de vida desde que, conscientemente, eu adoro ao Senhor por decisão. Decisão. Eu decido acordar pela manhã e adorá-lo, louvá-lo. Está difícil, adore, louve ao Senhor. Porque a porta da graça será liberada. Amém? A porta da graça. Quem adora muito, tem muito favor de Deus. Experimenta muito de Deus. Recebe muito de Deus. Porque a adoração, quando nós adoramos a Deus, mas é nós que recebemos. Quando eu adoro a Ele, eu que sou cheio. Quando eu adoro a Ele, eu que recebo vida, eu que recebo alegria, eu que recebo esperança, meus olhos são abertos, eu sou cheio do Espírito quando eu adoro. Quantos querem adorar o Senhor? Quantos querem louvar o Senhor? Amém? Glória a Deus. O louvor nos enche do Espírito. Efésios 5,18, não embriagueis com vinho, com ar de dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. A maneira de ser cheio é falando, ninguém é cheio calado. É por isso que você tem que dar glória a Deus, amém? É por isso que você tem que dizer aleluia. É por isso que você tem que dizer amém. Quando você receber a palavra, diga amém. Amém? Quando você receber a palavra, diga aleluia. Diga glória a Deus. Nós somos cheios falando no louvor. Abre a sua boca e adore ao Senhor. Quanto mais você adorá-lo, mais glória será acrescentada na sua vida. Mais o ambiente vai mudar. Quando você adora a Deus na sua casa, o ambiente na sua casa muda. Quando você adora a Deus no seu trabalho, o ambiente no seu trabalho muda. Quando você louva a Deus, as coisas fluem, as coisas rompem. O que estava travado é destravado. O que estava escasso agora tem rios fluindo. Mas seja cheio do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, ou seja, em espírito e em verdade. Com hinos, cânticos espirituais, e dando sempre graças a Deus, porque a gratidão está associada à adoração, ao louvor. Quem murmura não adora, não louva. Então você agradece, está louvando a Deus. Quantos creem nisso? Amém? Então acorde pela manhã e comece a louvar o Senhor, você vai ser cheio. A nossa prioridade máxima, preste bem atenção aqui, de tudo que você tiver que fazer no seu dia, seja cheio do Espírito. Essa é a prioridade. Seja cheio. Seja cheio pela manhã. Transborde. Entra na dimensão do sobrenatural. Porque aí sim você vai discernir tudo. Porque um homem espiritual discerne todas as coisas. Porque aí sim seu coração vai estar levado aos céus. Seu coração estará queimando por Deus, cheio do Espírito, haverá, seus lábios vão fluir cânticos de adoração, você vai louvá-lo em todo o tempo, você vai adorá-lo em todo o tempo. Está difícil, louve ao Senhor. Porque o louvor confunde o inimigo.
O louvor, sabe, o diabo está esperando que você murmure, porque murmuração é da carne. Mas quando você louve a Deus, você vence as guerras. O louvor libera graça. Sabe algo poderoso? Primeira coisa, há duas palavras no Velho Testamento mais usadas para louvor. Halal, minha palavra de aleluia. Aleluia, na verdade, é duas palavras juntas. É halal mais iar, que é Deus. Ou seja, é dar glória a Deus. Aleluia. Aí se tornou uma palavra que nós conhecemos muito. Aleluia. Glória a Deus. A outra palavra é ladar. E a primeira menção está na história de Lia, as duas esposas de Jacó. Primeiro, Gênesis 29 e 31. Gênesis 29 e 31. Vamos ler até o 35, se puder projetar. Gênesis 29 e 31 até o 35. Vendo o Senhor que Lia era desprezada e fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: sobre o Senhor que era preterida, ou seja, preferida, e me deu mais este. E chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu. Terceira vez, Lia deu à luz. E deu o nome do seu filho de Levi. E de novo, pela quarta vez, concebeu. Então, olha, disse: desta vez, louvarei ao Senhor. E por isso, lhe chamou Judá. E parou de dar à luz. Poderoso isso. Muito poderoso isso. Primeiro, o filho Ruben. Sabe o que significa Ruben? Ruben significa eis o filho. Estava apontando para Jesus. Quando Jesus transfigurou no monte, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Apareceu também Moisés e Elias. Pedro, muito animado, empolgado ao ver duas figuras importantíssimas. Falou: Senhor, como é bom estarmos aqui. Até que nós fazemos tendas aqui, 3 tendas, um para o Senhor, um para Moisés e para Elias. De repente veio um trovão, uma voz do céu audível, dizendo assim: este é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, uma repreensão veio imediatamente, porque agora não é mais Moisés e Elias, porque passou, agora é Jesus. Eis o filho. Ouve o filho. Aqui já estava mostrando para Lia. Lia, presta atenção. Veja o filho. O primeiro filho dela, apontando para Jesus. Porque nomes têm significado proposital na Bíblia. Mas ela não ouviu o filho. Ela tinha motivação errada. Ela tinha intenção de ter o filho para ganhar o amor de Jacó. Ela queria ganhar o amor em troca, dando um filho. Barganha, queria barganhar com Deus. Tem gente que é assim, ele quer dar algo em troca, poder receber. Agora vai me amar. Deus vai me amar porque eu orei o suficiente. Deus vai me amar porque eu consegui jejuar 21 dias. Deus vai me amar agora mais. Ele vai me amar mais porque eu evangelizei e ganhei pessoas para Jesus. Glória a Deus por tudo isso, é poderoso, é obra de Deus, mas Deus não vai te amar mais. E nem vai te amar menos, porque Ele te ama no máximo. O amor dele não diminui por você. Você viu um amém? Você toma posse disso? Ele te ama no máximo. No máximo. Igual ama Jesus, porque Ele deu seu Filho por causa de nós. Você crê nessa verdade? O amor de Deus não está baseado nas suas obras. É incondicional. Ele então gerou o segundo, dizendo: o Senhor sabe a minha intenção. E me deu mais um filho. Até agora, a preocupação dela era ganhar o amor de Jacó. Era agradar o coração do homem. E ela
A preocupação ela é com ela mesma, egoísta. Estava querendo fazer para receber. Justiça própria. Eu vou adorar para receber. Você recebe quando você adora, mas nós adoramos porque nós amamos. Porque Ele fez grandes coisas na nossa vida. Adoramos por aquilo que Ele é. Eu sei que o louvor, por aquilo que Ele fez, irá fazer. Louvamos a Deus. Mas louvor e adoração tem a ver com o que Ele é. Ele é tudo. Ele é a nossa vida. E o segundo filho, Simeão. Então, olha que poderoso. O segundo filho, Simeão. Significa ouça. Primeiro é eis o filho. Agora Simeão é ouça. Ou seja, ouça o filho. Ouça o que o Jesus está falando para você. Jesus é o Filho de Deus. Ouça a voz dele. Você ouve o Filho através da palavra, mas também através da adoração. Quando você adora, você ouve a Deus. Posso ouvir um amém? Quando você adora, você ouve a Deus. Terceiro, ela chamou de Levi, que significa unido. Agora meu marido unirá a mim, diz ela. Porque o terceiro filho, Levi, unido. Tudo isso é justiça própria. Mas desta vez, ela adorou o Senhor e colocou o nome de Judá. Judá significa louvor. Louvor, amém? Aleluia! E ela cessou de dar filhos. Inclusive, mais para frente, Gênesis 49, 31, Jacó pediu para ser enterrado junto com Lia. Jacó não amava Lia. Vou contar uma piada aqui, mas ele é sem graça, deixa para outra oportunidade. Essa é ruim, vou contar não. Jacó amava Raquel e não Lia, tá? E aí depois ele passou a amar, ao ponto de querer colocar um túmulo junto com o túmulo de Lia. Que ela parou de querer agradá-lo e passou a louvar o Senhor. Certa vez, nós vemos em Juízes capítulo 1, versículo 17, consultaram o Senhor depois que Josué tinha morrido. Josué não deixou sucessor. E eles consultaram o Senhor: Senhor, quem subirá primeiro para pelejar contra eles? Deus disse: Judá subirá primeiro. Porque o primeiro sempre vai à frente. O louvor vai à nossa frente. Nós começamos com louvor. O louvor deve estar primeiro na nossa boca. Ao acordar, louve ao Senhor. Quem tem fôlegos, louve ao Senhor. Salmo 37,4, ele diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Posso ouvir um amém? Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse que Ele é a porta. Mas Salmo 100, versículo 4, nós lemos que entramos por suas portas com ações de graças, com hinos de louvor. Porque a maneira que você entra pelas portas, com ações de graças, com hinos e com louvores. Você quer entrar pela porta? Dê ações de graças. Agradeça a Deus. Louve a Deus com cânticos. Cante um cântico ao Senhor. Um cântico novo em seus lábios. Quando você faz isso, você entra pela porta que é Jesus. Jesus é a porta da graça. Aleluia! Como estão compreendendo? Diga amém. Apocalipse 3:20, ele disse para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se você abrir seu coração, ele entrará e ceará contigo. Você abre a porta para que a graça entre. Quando você louve a Deus, quando você adora a Deus, quando você se rende a Deus. Adoração é um sinal de prostração, de humilhação. Eu abro meu coração para Ele, eu me rendo a Ele. Quando eu faço isso, eu abro a porta para Ele e Ele entra. É uma porta de mão dupla, eu entro por ela, mas também Ele entra no meu encontro. Amém. Louve ao Senhor, adore ao Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. O louvor é uma porta de esperança. Nós vemos em Oséias capítulo 2, versículo 15. Diz assim: lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, ou de Acã, por porta de esperança. Darei as suas vinhas e dali te darei uma porta. No vale de Acor, abrirei uma porta para você, e uma porta de esperança. E ali você vai cantar, diz o Senhor.
Cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Quantos lembram de Acã? Acã, sabemos muito bem, Acã foi um homem, quando a primeira cidade foi guerreada, né? Foi conquistada, chamada Jericó. Deus disse, através dos despojos da guerra, era dado às pessoas que foram para a batalha. Eles ficavam com o ouro que estava lá, com as riquezas, eles pegavam para si, dizimavam o Senhor, é claro, mas era das pessoas. O primeiro é de Deus. A primeira cidade de Jericó era para o Senhor. Mas tinha um homem chamado Acã. Ele pegou uma capa babilônica bonita e ficou para ele. Ele pegou o que era de Deus. O primeiro é de Deus. O dízimo é o primeiro, é de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. O primeiro é dele e não nosso. Acã pegou o que era de Deus. E o povo foi, na próxima batalha, o povo tinha muita gente. Era fácil de ganhar, mas eles então se perderam. Pessoas foram mortas, eles sofreram. E através do Urim e Tumim, Josué então lançou sorte, descobriu que o homem Acã tinha pegado o que era de Deus e amaldiçoado a terra. E naquele lugar onde ele foi morto, era chamado de Vale de Acã. Deu o nome de Vale de Acã. E neste Vale de Acã, que significa distúrbio, inquietação, angústia, problema, dificuldade, prejuízos, era o nome, o Vale de Acã significa isso. Inquietude, prejuízo, ansiedade, medo, tribulação. No meio da tribulação, Deus abriu uma porta de esperança para você. No meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da dificuldade, Deus abriu uma porta para você e você vai entrar por ela cantando ao Senhor, como nos dias da mocidade. Ou seja, Deus vai fazer você adorá-lo em alegria, em plenitude, em virtude. Sabe, meus irmãos, como diz em nosso coração, Salmo 126, estávamos como aquele que sonha, e a nossa boca se encheu de riso e de alegria. Nós louvamos ao Senhor, com grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. E aquele que sai andando, chorando enquanto lança suas sementes, voltarão com júbilo, colhendo seus feixes. O Senhor vai fazer você adorá-lo, como nos dias da mocidade. Sabe o que significa isso? Aquela vez que você se converteu, os primeiros dias, como é chamado, né? O dia do primeiro amor. O primeiro amor é o dele por nós. E quando você estava apaixonado, intenso e adorava facilmente, cantava facilmente, você era mais intrépido, você era fervoroso. Quando tinha um cântico, você chorava e se quebrantava. Mas parece que agora toca a mesma música. Parece que o coração está frio, parece que está um deserto, parece que está seco. O que mudou? Quando nós adoramos a Deus, voltamos para os dias da nossa mocidade. Voltamos para o dia do primeiro amor. Voltamos à paixão, voltamos à intensidade. O apaixonado não mede esforços. O apaixonado, ele anda a segunda milha. O apaixonado, ele louva, ele adora, ele faz loucuras de amor pelo Senhor. Ele vai às madrugadas, ele ora muito. Apaixonado vive nas nuvens, não é verdade? Apaixonado faz coisas absurdas. O amor nos move. No meio da angústia, nós conhecemos a Deus. É no meio do vale de tribulação, é no vale do problema. Um dos dias que eu conheci mais a Deus é quando eu perdi a minha filha no vale de angústia. E Deus tinha falado comigo, através da sua filha você me conhecerá. Depois me deu um nó. Eu perdi a minha filha e de fato eu conheci mais a Deus. Conheci mais a Deus. Ela está com o Senhor. Mas no vale de angústia, no vale de tribulação, eu continuei louvando a Deus. Eu continuei adorando ao Senhor. Ele abriu uma porta neste vale e eu passei a adorá-lo como o dia da mocidade. Foram os dias que eu tive mais experiências com Deus. Foram os dias de mais paixão, de mais intimidade, de mais frescor, mas também antagônico, de mais alegria. Como assim? Rios de alegrias fluíram dentro de mim que eu não sabia de onde vinha. É no vale da angústia, é no vale de Acor ou de Acã que ele nos abre uma porta
a porta de esperança e nos mostra que a esperança para nós, a esperança para você, esperança nos faz abrir nossos olhos, esperança é quando nós enxergamos amanhã, é quando a dificuldade não nos para, esperança é quando eu vejo o além, e aí a alegria para mim traz, Senhor, de volta a minha mente o que traz esperança. Traz de volta o que traz esperança. Abre uma porta de esperança, para que eu volte a sonhar como antes, para que eu volte a ver como antes. Sabe, e esperança veio até mim. Esperança. Ah, muita esperança. E a angústia, o choro dura só uma noite. A alegria já veio. Ixi, já veio há muito tempo. 15, 20 dias de luto e de tristeza, e a alegria veio. Porque é assim com Deus. O deserto, o luto, o choro é só uma noite, tem prazo para acabar, mas a alegria está às portas, a esperança está às portas. Quantos creem nisso? Amém, meus irmãos? O louvor traz vitória. Juízes 1, versículo 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Responderam o Senhor: Judá subirá. E eis que nas suas mãos entregarei a terra. Quando você adora a Deus, você vence vitórias. O louvor vai primeiro. Quando você adora a Deus, as guerras, Deus luta as suas guerras. As guerras não são suas. Ah, isso é maravilhoso, meus irmãos. Não são as minhas guerras. Ele luta elas por mim. Ele luta as suas guerras por você. Enquanto eu adoro, Ele trabalha para aqueles que esperam. Sabe, quando você adora, Ele está fazendo. Quando você louva, Ele está fazendo. Quando você adora e agradece a Deus, Ele está salvando a sua família. Ele está abrindo portas de trabalho. Ele está abrindo portas de empresa. Adore ao Senhor em nome de Jesus. E vitórias virá. Havia segundo Crônicas, não vou ler com você, capítulo 20. Nós vemos o rei Josafá. Havia 3 reinos, Moabe, Amnon, queria atacar Judá. Judá significa louvor. Queria atacar Jerusalém, e Josafá ficou com medo, Josafá ficou temeroso. Ele então reuniu uma assembleia, e o povo pôs de pé, eles disseram: vamos fazer um jejum ao Senhor. E eles, sabe o que eles fizeram? Mandou chamar as pessoas, eles adoraram a Deus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Colocaram os levitas, que são os adoradores, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. Ou seja, somos cheios falando, amém? Em voz alta eles adoraram. Nós somos cheios adorando. E quando eles adoraram em voz alta, o Espírito do Senhor se manifestou no meio deles. Eles foram cheios do Espírito. Eles adoraram e adoraram ao Senhor. E isso aconteceu. O Senhor desbaratou todos os inimigos. Enquanto os inimigos estavam vindo com lanças, com flechas, com arcos, com armas fortes, as armas do povo de Judá, ou seja, Judá, louvor. O louvor, venceu com louvor. Aleluia. Adoraram a Deus. Josafá venceu com adoração. Essa é a nossa ferramenta, essa é a nossa arma de guerra. Louvor e adoração vai desbaratar os seus inimigos, vai confundi-los. Eles foram confundidos e eles lutaram contra si e eles mataram a si mesmos. Eles se mataram. Por causa que o louvor confunde o inimigo e traz vitória para você. Não importa se você está cercado de todos os lados, você olha para a finança, está cercado, está endividado, você olha para a família, está com problemas, a família não quer se converter, os filhos não querem ir para o culto, as pessoas estão com dificuldade, aí você olha para o trabalho, não está prosperando, não está adiantando nada, você olha para você, parece que está vazio, parece que não estou fluindo, você está cercado de ambos os lados, 3 reinos estão atacando você. Como que nós fazemos? Jejuamos, adoramos a Deus, louvamos a Deus. Quando você faz isso, você vence as suas vitórias. Você vence as suas guerras. Amém? E por último, o louvor é a porta de riqueza. Isaías 61 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão aos povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória
se verá como ti. No versículo 11 de Isaías 60 diz assim: as tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia e nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzida com elas os seus reis. Presta bem atenção aqui, algo poderoso. As trevas cobriram a terra. Nós estamos vivendo dias de trevas. Mas nesses dias, as suas portas vão continuar abertas. E nem de dia nem de noite elas vão se fechar. E as riquezas vão entrar por essas portas até a sua casa. Amém? Porque louvor a Deus produz riqueza. Riqueza não é só dinheiro. Riqueza de sabedoria, de graça, de prosperidade, de vida, de unção. Riqueza na palavra, riqueza no fluir. Riqueza na adoração, riqueza na espontaneidade. Riqueza de sabedoria, de vida, de palavra de conhecimento. Os rios transbordam em você. Riqueza dos céus serão através de você, vão fluir de você. Rios de águas vivas fluirão do seu interior quando você adorar ao Senhor. Versículo 18: nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas de louvor. As pessoas vão conhecer que você é alguém de adoração, você é um adorador. Quando você abre a sua boca, coisas acontecem. Amém, meus irmãos? Salvação é o Yeshua em hebraico, que é o próprio Senhor. O Senhor vai entrar por essas portas. Você verá rio transbordando em você. Você verá as portas de salvação abrindo na sua casa. Você verá portas de alegria na sua casa. Portas de prosperidade. Portas fluindo. Portas de intimidade. Portas dos céus abrirão para você.